Foi? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí na carta aos Efésios. Está continuando aí a nossa pregação expositiva. A carta aos Efésios, capítulo 5, versos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque todas essas coisas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, somente até aí. O Espírito Santo nos abre o nosso entendimento, irmão, para a gente entender a palavra de Deus hoje. Amém. Então, a nossa exposição, irmão, vai continuar aqui nos versos 5, 6 e 7 hoje. E a gente vai terminar esse parágrafo, né? O apóstolo Paulo, irmãos, no verso 3 desse capítulo, ele vai listar as práticas das coisas que não convêm aos cristãos: fornicação, impureza, avareza. É uma pequena lista, né, que parece que engloba toda ela, né? Em Gálatas a gente vai aí ver mais à frente aqui, tem uma lista maior falando sobre isso, sobre vários pecados, né? E no verso 5 aqui, que a gente vai tratar agora, ele vai dizer que os tais que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, a prática daquilo que ele disse lá em cima, da fornicação, né, da impureza e da avareza, né, e aí ele fala aqui, ele acrescenta, né, que é idólatra, né, que cai no pecado de idolatria, não herdará, né, diz aqui, ó, não tem herança, né, no reino de Deus, no reino de Cristo de Deus, né? Nenhum herdará isso, né? Ninguém que faz essas coisas vai herdar o reino de Deus. Então, irmão, vejam que Paulo, movido pelo Espírito Santo, exorta ao novo homem a não viver como velho. O velho homem, o que aconteceu? Foi enterrado e morto com Cristo, né? Morto e enterrado na cruz, e ressuscitado com Cristo ao terceiro dia, o novo homem. Ou seja, não praticando, irmãos, essas abominações, pois aquele que ainda pratica essas abominações, ele não tem herança. A herança dele é cortada, né? É cortada. E ele pode, esses que praticam ainda essas coisas do velho homem, pode aguardar a ira de Deus. Pode aguardar. A ira de Deus vai vir sobre ele. Deus é amor. Mas Deus é justiça. É justiça. Aquilo que a gente acha que é mal, que é maldade, exemplo, daquilo que está acontecendo no sul do país, é justiça de Deus. Juízo. Por algum motivo, mas é juízo. Na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, vai dizer o seguinte: segunda carta de Pedro 2, de 4 a 9, ele diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, e a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que é isso? Juízo. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha só, os ímpios de Sodoma e Gomorra e dos tempos de Noé servem de exemplos para os que vivem impiamente. Os que vivem impiamente terão o mesmo destino. Ele continua:
e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quantos tinham em Sodoma justo? Ló. Quantos tinha justo aos olhos de Deus no tempo de Noé? 8. Poucos. Né? O verso 8, ele diz aqui, ó, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Né? Ele via e ouvia o que estava passando ali, devia ser terrível para Ló, né? Assim, sabe o Senhor livrar da tentação quem? Os injustos? Não, os piedosos. Os piedosos. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, essa ideia que alguém prega aí fora, não sabe, o catolicismo é que todos vão ser salvos, isso é mentira. Mentira. Todos que vão ser salvos é aqueles que creem em Cristo e vivem piamente. Os que vivem impiamente, com impiedade, o juízo de Deus está sobre ele. A ira de Deus está sobre essas pessoas. Aqueles que não creem, eu vou ler daqui a pouco, está lá em João 3, aqueles que não creem no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre eles. Então é nesse contexto que Paulo começa a falar aqui, porque bem sabeis, né, isto, ao verso 5, porque bem sabeis isto, sabeis o que, né, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmão, nós não vamos nos ater aqui às palavras fornicador, impuro e avarento, que a gente já tratou elas no verso 3. A primeira frase do texto aqui, que é importante para nós hoje, é essa primeira aqui, porque bem sabeis isto, né? Porque ela vai nos alertar que aqueles que estão ouvindo isso aqui, aqueles que estavam ouvindo, os primeiros leitores, que eram de Éfeso, né? E agora nós, ele nos exorta falando que a gente já tem esse conhecimento. Então, essa exortação aqui é para os que estão em Cristo, não é para incrédulos. Essa exortação aqui é para a igreja do Senhor. Aí o ouvido tem que estar, né, igual a antena, ligado, né? Porque eles já tinham esse conhecimento e eles sabiam que quem praticava tais coisas não herdariam. Mas Paulo, ele repete essa exortação até eles. Ele repete para que não haja dúvida alguma, esses que praticam tais coisas não herdarão. E aí ele vai falar lá no verso 7, você que fica andando com ele, você não vai herdar também não, né? Ele tem que falar lá, não sejais seus companheiros ou participantes dessas. A gente vai discorrer aqui, né, sobre isso. E ele deixa bem claro, irmão, que o motivo que não devemos agir como ímpio é porque os ímpios não vão herdar o reino de Deus. Simples assim. Porque eu não devo andar com o João ímpio, ou o Manel ímpio, ou fulano ímpio? Porque ele não vai herdar o reino de Deus. Ele não vai herdar. Ele não vai herdar. Você vai andar com ele para quê? Salvo para levar a palavra do Senhor, né? Isso não é andar, isso é você estar com ele e falar da palavra do Senhor para que ele se arrependa e se converta. Então, irmão, Paulo, o que Paulo está nos dizendo aqui? Abre aspas. Vocês, nós, com certeza sabem bem isto o quê? Que esses que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus e do seu Filho. Não herdarão. Não herdarão. Não tem como. Não tem como essas pessoas. Por isso que eu falo, irmão, nós temos que servir a Deus 100%. 100%. Lógico que isso é uma progressão.
Isso não é da noite para o dia. Mas que a gente procure essa servidão com excelência. Não podemos achar que, não, até aqui já está bom. Eu hoje eu já sei de tudo, eu sirvo a Deus. Não. Tem sempre alguma coisa que você vai, no caminhar da sua vida cristã, essa coisa vai aparecer. E você tem que, cortar ela. Vejamos outros textos agora, irmão, ao qual o apóstolo também exorta sobre isso. Aí a gente vai falar aqui, Gálatas 5. Semana passada acho que eu já falei desse texto, mas eu vou repetir. Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha só a lista: adultério, fornicação, não foi o que ele falou lá? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, já tem 10, hein? Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, 15, bebedices, glutonarias, 17, e coisas semelhantes a esta. Então é amplo, não é só isso, é amplo, é abrangente, né? Então ele diz aqui, acerca das quais de antemão vos declaro, olha o que ele fala, ó, como também já antes vos disse, ó, ele já tinha falado antes de acusar. Então Paulo, ele é incisivo, ele insiste nisso, né? Enfático, desculpe, enfático. Ele diz aqui, ó, que os que cometem tais coisas herdarão o reino de Deus. É isso que está escrito? Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E alguns estão falando que sim, né? Falam até de tal do purgatório aí, né? Essa crença maluca, essa heresia, né? Isso leva a pessoa a viver de qualquer jeito. Ah, vou pro purgatório, pago as minhas penitências lá, e depois eu... Não. Eles quiseram até vender um pedacinho do céu. Sim, teve um tempo. Isso. Ainda tem, né? Eles venderam, eles conseguiram. São bons vendedores, né? Miseráveis. 7 eles vendem hoje também as missas, é isso. As missas de 7º dia, de mês, é isso. É nada mais isso. Trocaram só o nome, né? A roupagem, né? Não é mais a indulgência, né? Agora é a missa. Irmão, agora, pergunto, que herança é essa? Que herança é essa que a gente ganhou? Vamos lá. Colossenses 1. Irmão, a gente não precisa sair da palavra para obter nenhuma resposta, né? A própria Bíblia, ela nos responde tudo. Ó, Colossenses 1, versos 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Existe uma herança, certo? Do qual nos tirou da potestade das trevas, né? Você saiu das trevas, do domínio do diabo, e nos transportou, olha a herança aqui, o reino do Filho do seu amor. Essa é a herança, é o reino de Deus. Ah, Deus falou que vai me dar carro, uma mulher nova, não sei o que, isso é mentira. A herança que o Salvador comprou para nós na cruz com seu sangue é o seu reino. É o reino de Deus, o qual nós vamos habitar, né? Já estamos habitando, né? Aqui há um prenúncio disso, né? É outro assunto, mas entenda isso, que já, mas ainda não, né? O verso 14, ó, em quem temos a redenção, ó, pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Então, qual é a herança? Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo e adicionado ao seu reino, ao reino de Deus e do seu Filho. Quer melhor do que isso, irmão? Isso é melhor do que qualquer coisa do mundo.
né? Paulo vai falar lá, né, que há um homem que foi arrebatado, ele não sabe como, ao terceiro céu, que ele viu coisas que ele não poderia falar, coisas assim inimagináveis. Deve ser algo assim esplendoroso, Maravilhosíssimo. nossa, isso aqui não é nada, irmão. Isso aqui, aqui é um período que a gente está passando para sermos o quê? Recriados em Cristo, né? E quando isso acontecer, a volta do Senhor, nós vamos adquirir corpos incorruptíveis e vamos habitar nesse reino celeste. A nova Jerusalém, a celestial, né? É isso. Coisa boa, né, irmão? É lindo e maravilhoso isso. Então, irmão, a condição sine qua non de herdar a herança do reino de Deus é o quê? Não se fazer participante de práticas pecaminosas. Não se envolver com pessoas que tais práticas fazem. Essa é a condição, né? E aí o Senhor Jesus diz assim, lá em João 3,5. Jesus respondeu, estava falando com o Nicodemos. Nicodemos foi até ele para perguntar coisas a ele. Aí Jesus responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar na casa da Maria. Não, no reino de Deus. No reino de Deus. Ah, aquele que não pode entrar aqui na igreja, não. No reino de Deus. Então, aquele que não for limpo pela água, né? E não for nascido do Espírito, purificado por esse Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como é que a gente sabe que nós já somos nascidos da água e do Espírito? Como é que a gente sabe? Quando a gente não pratica tais coisas. Quando não há prática dessas coisas. Essa herança, irmãos, ela é obtida como resultado da redenção, como está escrito que a gente leu lá em Colossenses 1:14. Ela não é, presta atenção nisso, ela não é uma recompensa futura condicionada a qualquer fidelidade nossa ou qualquer coisa que a gente tenha feito. Não, ela não é recompensa. Isso é obras, né? Eu fiz isso, eu faço aquilo, faço não sei o que, agora eu sou recompensado com a herança de Deus. Não. Essa herança vem somente pela graça. Nada mais do que a graça. É graça. É graça. É graça. Pela graça sois salvos. É graça. Não é porque coisas que eu faço, que eu devo fazer ou não devo fazer. Não, é graça. É o amor de Deus que está em Cristo por nós. É graça. Né? E quem tem essa graça? A recompensa é a herança. E esse que tem a graça e é recompensado, a consequência disso é ele servir a Cristo do modo certo. É ele servir a Cristo da forma que a palavra manda. Não é como eu falo, como outro fala. A gente vai até falar aqui, eu posso vir aqui com uma doutrina humana. Todo mundo tem que usar barba. Pronto. Sem barba aqui não é. Isso é o quê? Doutrina humana. Isso está escrito na Bíblia? Não. Doutrina humana, entende isso? Então, é o que a Bíblia manda, é que a gente segue. Então, irmão, o reino de Deus, ele não é para santos que nunca pecaram. Ele não é para aquele que não está doente. Não é que Jesus fala: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Ele não é. O reino de Deus é para pecadores arrependidos. Esse reinarão. Quem está no céu? Quem merece ou quem não merece? Quem não merece. Quem está no inferno? Quem merece. Porque todos somos pecadores. Paulo vai falar: todos estão destituídos da glória de Deus. Todos.
né? Então, esses pecadores arrependidos de seus pecados, eles foram o quê? Segundo Colossenses 1:14, eles foram o quê? Redimidos pelo sacrifício de sangue de Cristo na cruz. É Cristo, é o Senhor que se sacrificou por nós, miseráveis pecadores. E hoje nós temos o privilégio de servir a esse Cristo, a esse Deus. E essa servidão, ela deve ser o quê? Com total obediência. Total. Eu não posso pegar essa parte da palavra de Deus e obedecer só isso aqui. Vai faltar essa e vai faltar essa. Eu tenho que pegar toda a palavra e obedecê-la. Lógico, com interpretação certa, né? De qualquer jeito, né? Mas é isso que eu estou falando. A Reforma Protestante trouxe um termo, sola a Escritura, mas existe outro termo em latim que é toda a Escritura, que é toda a Escritura. Não somente a Escritura, mas toda a Escritura. Toda ela. Não podemos tirar uma vírgula ou acrescentar algo a ela, irmão. Não podemos. Então, o que ele vai falar aqui? Porque bem saber isto. Isso que você já sabe. Que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual ele é idólatra, né? Que ele passa a ser idólatra, herdará o reino, tem herança, tem herança no reino de Cristo de Deus. Aí o verso 6, vamos avançar. O verso 6, ele vai falar o quê? Ninguém o quê? Vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane. Irmãos, os nossos inimigos tentarão nos enganar de qualquer jeito. Presta atenção nas palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha só. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 4 e 24, do verso 24. Verso 4 e verso 24. O que Jesus está falando? Ó, esses caras, eles vão ter o poder de enganar. Vão ter o poder de enganar. E o que eles mais fazem hoje, irmão? Enganam. Eu tava saindo de casa, em frente à minha casa tem uma sinagoga, né? Sinagoga de Satanás. E lá, a gente estava saindo agora de casa, aí saindo um monte de gente. Aí eu falei, ó, os enganados e enganadores estão saindo dali agora. Assim. Tudo junto, misturado. Porque aqueles que estão ali, eles gostam de se enganar. Eles estão procurando algo, eles não estão procurando Cristo. Eles procuram algo a mais, procuram uma prosperidade, a cura de uma doença, um assunto resolvido na justiça, uma porta de emprego. Eles não procuram Cristo, eles não procuram a salvação, eles não procuram o arrependimento de pecados. Eles procuram algo que vai proporcionar alguma coisa boa para eles ainda nesta terra. Nós procuramos além do céu, a Nova Jerusalém. Então, irmãos, olha o que Paulo vai falar. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 29 e 30. Atos 20, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, coisas vãs, né? Para atraírem os discípulos após si. Quem são esses? Os caras que estavam dentro e os que viriam de fora, irmão. É um ataque total. Você está minado, você está cercado de lobos, né? E eles estão o quê? Jesus vai falar o quê? São lobos, o quê? Vestidos em pele de cordeiro. São disfarçados.
aquele que, por isso que eu prezo tanto, ó, estude a palavra de Deus, ore, observe, né? Porque se você não lê a palavra, você não estuda a palavra, você facilmente vai ser enganado. Enganado. Ah, eu tenho preguiça. Sinto muito, mas você vai ser enganado. É sim, vai ser enganado. Então, irmão, o alerta é o quê? Não seja enganado. Não seja enganado. Irmão, o engano na palavra de Deus, ele quer dizer algo que te ilude. Algo que aqueles que enganam com palavras vazias, não é o que ele vai falar aqui? Ninguém vos engane com palavras vãs. São sutilezas, né, que depreciam o verdadeiro caráter dos pecados mencionados até aqui. Eles vão maquiar esses pecados, eles vão maquiar e eles vão falar assim, ó, não é bem assim. Não é bem assim. Não tem nada a ver, você pode andar de calça leg, estou dando exemplo, né, irmão? Pode andar de biquíni, pode tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho, não tem nada a ver. Deus conhece o seu coração. Conhece, está cheio de rapina. Está podre. Ele conhece, sim. Irmão, Hebreus vai falar, terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Está fora. Nossa. Terrível coisa. Então, irmão, esse engano é que a gente deve estar atento a ele. Quem foi enganado? Presta atenção. Quem é o maior enganador de todos os tempos? O diabo. Ele é o enganador. No Éden, quem foi enganado? Adão ou Eva? A palavra vai dizer, foi Eva. Vamos lá? 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 14. É o mesmo engano. Não foi? O diabo foi, a serpente falou com Eva o quê? Nada. Isso é porque ele não quer que você veja o saber, né, da morte não, do bem e do mal. Ele não quer que você seja igual a ele. É por isso que ele falou isso. Não. E ela, ó, ouviu. Aqui, ó. 2 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo o quê? Enganada, caiu em transgressão. O que o engano leva a gente? Cair em transgressão. O engano leva a gente a cair em transgressão. Né? Cair em transgressão. Tiago 1,26. Oi? 1 Timóteo. Tiago 1,26 vai dizer o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. Vale para nada. O cara engana a ele mesmo. Tem um monte assim, eu conheço. Enganando ele, a ele mesmo. E você avisa, irmão, sai disso. Não, tem que estar maluco. Tá bom aqui. A gente avisa, né? Mas a pessoa não quer ouvir. Tá bom? Por isso que João Batista chama, João Batista e o próprio Cristo chama os fariseus de raça de víboras. Por quê? Eles não ouvem. A víbora não ouve. A víbora não tem ouvido. Ela não ouve. Ela somente enxerga e tem aquela uma língua, né, que faz como um radar, né, tipo um morcego, né? As asas. É um sensor, né? Um sensor. Mas ela é surda. Ela não ouve. Não é por causa do veneno, né? Eles não ouvem, eles são surdos. Mas a língua, caraca, né? A língua deles é bifurcada, né, irmão? Ó, a língua peçonhenta, né? Terrível. E aí que vai falar aqui, ó. Que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes se auto-engana. É um auto-engano. E eles gostam disso. Eu não entendo essas coisas. Realmente eu não entendo. Então, irmão,
Ninguém vos engane com palavras vãs, inúteis. Ninguém, seja ele dentro da igreja ou seja ele fora da igreja, não ouçam, como diz aí fora, o canto da sereia. Né? Não ouçam o canto da sereia, porque vocês vão cair. Vamos lá, Colossenses 2. Olha o que Colossenses 2 vai falar dessas tralhas. São tralhas, irmão. Tralha. Enganadores. E eles estão dentro da igreja. O pior é isso. São líderes que têm influência. Ninguém que não tenha influência engana, porque ninguém ouve esse cara. Aí você não é ninguém. Mas aquele que tem influência, o povo dá uma... Né? Vamos lá. Colossenses 2:8. 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e o que? Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Eu me lembrei de um texto aqui. Vamos ler, tem aqui na minha memória agora. Segunda carta de João. Deixa eu ver se eu acho. Segunda carta de João, verso 9 e 10 e 11. Nossa, presta atenção nesses versos, irmão. Presta atenção. Todo aquele que prevarica, o que é prevaricar? É não fazer aquilo que se deve fazer. Exemplo, no direito, né, a prevaricação de um agente público é crime. Porque ele deveria ter feito o que tinha que ser feito e ele não fez. Ele prevaricou. Por algum motivo ele amenizou. Não, deixa isso pra lá, vamos... Né, aí é suborno, aí da prevaricação vai muitas coisas. É isso. Então, é não fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de quem? Do pastor Alexandre? De Cristo. E não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Quem persevera nessa doutrina. E aí ele vai falar aqui, ó. Olha só a exortação. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina é essa? De Cristo, né? Não o recebais em casa, nem pouco o saudeis. O que é saudar? Cumprimentar. A paz do Senhor, olha. Olha aqui. Porque quem o saúda, quem o cumprimenta, tem parte nas suas mais obras. Quão sério é isso, irmão? Quão sério é isso? Você está se aliançando com pessoas que é contra a palavra de Deus. Quão sério é isso? Pessoas enganosas e enganadoras, servindo ao seu próprio ventre. Elas não servem a Deus e a Cristo, elas servem a outro Deus. Elas proferem outro evangelho. Né? Não acabou não, volta lá em Colossenses. Eu não acabei. É muita coisa. Vamos lá, irmão. Dá tempo. Colossenses 2, né? 2, 8, agora o 18. Vai para o verso 18. Não tira o dedo daí não. Verso 18. Ninguém vos domine ao seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Olha só. Ninguém vos domine por essas coisas. Verso 22. Pula aí. E 23. As quais todas perecem pelo uso, segundo o quê? Os preceitos e doutrina dos homens. Não é de Deus, irmão. Não devemos seguir a doutrina dos homens.
23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, né? Enganosas, né? E em devoção voluntária, com humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Da carne de quem? Da carne deles. Satisfaz o ego deles. Ó, essa igreja é minha, eu domino e eles me seguem. O que eu falo aqui é lei. E eles ouvem, é o que a sinagoga ela faz. Eles ouvem e seguem a minha lei. O que o catolicismo faz? O catolicismo faz assim, a palavra do Papa, ele representa a igreja católica. É tão válida quanto a palavra de Deus. Não sempre deu. Eles chamam de, ele é o Pedro, né? Ele é o Pedro da terra, né? E a palavra dele é válida se houver alguma diferença, uma divergência entre uma e outra. Qual é a palavra que vale? A do Papa. Porque ele recebe o Espírito, e esse Espírito fala, é Espírito do cão, né? Espírito de porco, Espírito de porco. Ele recebe e fala porcaria, entendeu? Irmão, é difícil. Mas, ó, por isso que eu falo, irmão, seja bereano, observe a palavra, olhe para a palavra. Não seja igual os saduceus que negligenciaram a palavra. Ninguém, volta lá para Efésios, voltemos lá para Efésios, quando eu vi uma Efésios. 6. Ninguém vos engane, com palavras vãs, né? Pronto, isso aqui eu falei. Porque 6. Efésios 5:6. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque por essas coisas, que coisas são essas? Todas as coisas que já foram ditas nos versos anteriores e mais a palavra enganosa dessas pessoas, palavras vãs, que não servem para nada, não serve para nada. Serve sim para destruir, não edifica nada, não edifica, só destrói, né? E eles ficam ouvindo eles, né? Fazer o quê? Aqueles, irmão, que tentam desvirtuar os filhos de Deus, a ira de Deus permanece sobre eles. Eles são os filhos da desobediência. Não é o que vai falar aqui? Filhos da desobediência. Quem são esses caras? Efésios, volta lá um pouquinho. Efésios 2 vai falar aqui, ó. Em que no outro tempo, andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe? O diabo. Do espírito que agora opera o quê? Nos filhos da desobediência. Quem está sobre essas pessoas? O diabo. Inimigo de Deus, nosso inimigo, Satanás. O diabo está sobre essas pessoas. E é o que vai dizer, não precisa abrir lá não, que eu vou rapidinho, ó, é a mesma coisa que Colossenses vai dizer aqui, ó. Colossenses vai dizer assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, igual ele falou lá, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos do diabo. Irmão, não se engane, existem dois povos na terra. Gênesis 3,15 vai dar essa noção, essa direção. O primeiro povo é a semente da serpente. Através de Caim veio toda essa geração. O segundo povo é a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Cristo. Através de Abel veio toda a outra geração. Só existem esses dois povos no mundo: o que é ímpio e o que é piedoso. O que é mau e o que é justo aos olhos de Deus, porque Deus fez ele justo. Porque todos estavam aqui. Ele tirou uma parte desse povo e botou aqui. Quem são eles?
que foi profetizado em Gênesis 3, que a semente da mulher. Cristo é o primogênito da nova criação. E é através dele que vem toda a nova humanidade, sendo recriada em Cristo. Sendo recriada em Cristo. Então, irmão, os filhos da desobediência são aqueles que obstinadamente rejeitam os mandamentos de Deus. Eles não só rejeitam, eles distorcem. Pedro vai falar isso, que eles distorcem o mandamento de Deus. Não só os escritos de Paulo, mas todo o mandamento, eles distorcem. Eles distorcem, né? E não se engane, meus irmãos, muitos estão dentro dessa igreja moderna. A maioria, 90%, eu vou dar um chute baixo, 90% estão nessas igrejas. São o que? Obreiros fraudulentos, obreiros maliciosos, né? O apóstolo João, ele nos deixou um alerta sobre os filhos da desobediência. Vamos voltar lá em 1 João? Vou voltar não, ir, né? E o outro foi segundo. 1 João 3. 1 João 3. Ele diz o seguinte. 3, verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É o verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. De quem ele está falando? De Cristo, né? Qualquer que permanece nele, não que pratica pecado. E qualquer que permanece em pecado, quem são esses? Ele já está dando a dica aqui. Os filhos da desobediência. Não ouviu e nem o conheceu. Olha o verso 7. Filhinhos, ninguém o quê? Vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Cristo. Quem pratica o pecado é do diabo. Olha aqui, ó. Semente da serpente. Porque o diabo peca desde o princípio. Qual é o princípio? O Éden. Não pecou lá? Ele mentiu, ele enganou ela, né? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras dele, do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Que semente é esse? É a semente da mulher, é Cristo. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não foi o que ele falou lá? Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito, nascido de Deus, né? Nisto são manifestos o quê? Aqui, ó. Olha a diferença. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da desobediência. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Ah, mas... Irmão, ontem eu presenciei, né, uma disputa, uma briga entre ditos irmãos vergonhosa. Eu falei, isso não é de Deus. Estou fora. Foi quando eu falei com vocês que estou fora. Isso não é de Deus. Isso é vergonhoso. Entendeu? Pessoas defendendo a serpente. Descaradamente assim, mas com sutileza. Tendo aparência de sabedoria, tendo a aparência de humildade, né? Daquela coisa bem, né? Bem suave, mas aquele que, os berianos, que olham a Bíblia, esse está mentindo, isso é cobra, isso é serpente. Eu vi, várias. É tipo assim, você bota a mão no cesto e sai com a cobra agarrada nisso. É terrível. Então, irmão, os filhos da desobediência são aqueles que obstinadamente rejeitam os mandamentos de Deus. E João diz que esses saíram de dentro de nós, né? Saíram de dentro de nós. Vamos continuar, irmãos. Então, a ira, irmão, e a indignação de Deus
ela não é dirigida aos filhos de Deus, correto? Ela é dirigida aos filhos do diabo, aos filhos da desobediência. Diz as Escrituras: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,35. É o mesmo capítulo de João 3,16. A pessoa lê só João 3,16. Nossa, Deus é amor. É amor né? E João 3,36. Aqueles que... né? Eu só leio o texto. O texto, né? Fora do contexto. Tem que ler todo aquele texto. Olha só, João 3,16 é o último verso. Mas aquele que não crer no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Os ímpios, os filhos do diabo, os filhos do demônio, dos demônios, né? Tem vários. Vamos lá, irmão, volta lá para Efésios, a gente terminar. Verso 7 agora. Portanto, agora sim, agora que a gente vai marretar. Portanto, não sejais seus companheiros. Efésios 5, 7. Não sejais. Por que Paulo está falando, irmão? Paulo está falando assim: olha só, não faça aliança com esse tipo de pessoa. Não se envolva com esse tipo de gente. Sai do meio deles, ou tira ele do meio de vocês, certo? Tem um ditado no mundo que diz o quê? Quem se mistura com o corpo, farela o pão. É forte o ditado, mas é a realidade, irmão. Se você está andando com alguém que pratica tais coisas, você vai estar inserido nesse contexto desse cara, dessa pessoa. Ele vai estar, não tem como. Ah, mas não, ele é só meu amigo, eu ando com ele. Não, você não sabe as coisas que ele faz. Por que você anda com ele? Por que você anda com ele? E a palavra vai nos alertar, irmão. Fala, tá tudo na palavra. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis. Ó, não que é a mesma palavra. Não vos enganeis. Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Está unido com uma pessoa ali, ela está falando, ela daqui a pouco ela vai te envolver e você, fulano faz, eu vou ficar com fácil. Aí é da igreja XYZ, ele faz, não acontece nada com ele, também posso ficar ali. Vai se lascar, né? Vai se lascar. Pode ser que nada ocorra nessa vida. Você não pegue um resfriado, mas na vindoura do juízo, o juízo vai vir, a não ser que não creia no juízo aí, né? Vamos lá em 2 Timóteo. Aqueles que creem no juízo, eles têm medo, tem temor. Quem não crê, vive a vida dissoluta. 2 Timóteo 2, capítulo 2, olha o que Timóteo vai falar, a partir do verso 16, olha o que ele vai falar. 2 Timóteo 2, verso 16. Está falando com Timóteo, né, Paulo? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses quem? Que está com falatório profano, né? A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Ele dá o nome daqueles que estão com essas palavras aqui. Aí ele fala o verso 18, né? Os quais se desviaram da verdade, ó. Se desviaram da verdade, dizendo, olha o que eles estavam falando lá, dizendo que a ressurreição era já feita, né? E perverteram a fé de alguns. O que é perverter aqui? Enganaram a fé de alguns. Os caras estavam acreditando que eles já estavam ressurretos. E aí, a vida. E Paulo vai falar lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, que não.
que a gente ainda vai ver. Em Tessalonicenses ele também não é bem assim. Vocês ainda vão ser ressuscitados. Falta vocês ainda fisicamente, né, irmão? Fisicamente a gente já foi uma primeira vez, espiritualmente, mas fisicamente acontecerá ainda. Eles já estavam acreditando nisso, eles já viviam assim, estavam enganando a fé dos outros, e as pessoas estavam vivendo de Hoje em dia já tem muitas pessoas aí dizendo que Jesus já voltou. É maluquice. Todo olho verá. Pois é. Então, eu não vi, vocês viram? Eu não vi. Então, mentira. Então, ele vai falar aqui, ó. Muitos vão dizer o quê? Ali está o Cristo, não é isso? Ali está o Cristo, ele tá no deserto, ele está na casa. Não creio, porque todo olho verá. Todo olho verá. Então, irmão, o que ele está falando aqui? O que Timóteo está falando? Ó, Paulo está falando para Timóteo, ó, sai desses caras. Se livra deles, porque eles vão corroer aqui, ó. E a palavra desses roerá como gangrena. Irmãos, não vos engane. Um pouco só de fermento leveda toda a massa. Presta atenção nesse pouco só de fermento. Aquela sutileza. Joga só um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Vamos fazer uma analogia a veloz. Só uma gotinha, tá tudo certo. Muito vai te matar, né? Então, o veneno, ele só mata a pessoa quando ele é administrado em uma dosagem alta. Assim, mata assim, direto. Quando você quer que essa pessoa morra devagar, você vai acrescentando doses homeopáticas na comida dela. Ela vai morrendo 2 meses, 3 meses. Morreu de quê? Não sei. Morreu de quê? Morreu de engano. Foi enganada. E essas doses vão. E a brecha só vai fazendo assim, ó. Quando tu vê, tá escancarado. Escancarado. É o que está ocorrendo aí. É o que está ocorrendo. Então, irmão, não vos engane. Vamos olhar alguns textos. Em 2 Timóteo 3, a gente está encerrando. Não vai dar olhar para os textos todos. O horário já foi. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É esses dias que nós estamos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, abraça-os. Afasta-te. Não é o que ele vai falar lá em Efésios? Não sejais seus companheiros. Afasta-te desses. Afasta-te desta gente. Se livra deles. Se livra. Porque a palavra de Deus já passou por eles e eles torceram. Não estou falando de um incrédulo, não, irmão. É de gente de dentro que engana as pessoas e que te leva à morte. Não é isso? Vai te levar à morte, vai te levar a ir para o meio. O Senhor Jesus fala assim para os seus discípulos: ó, são cegos guiando cegos. Cegos condutores. Cegos condutores. Cairão no mesmo abismo. Ambos. Vamos lá em Mateus 7. Mateus, verso 7. Capítulo 7, verso 15. Jesus pegou eles. Acautelai-vos, Mateus 7,15.
acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São pessoas com mais intenções. Então, irmão, acautelai-vos. Ninguém vos engane. Se eu começar aqui a enganar a vocês, sai fora, mete o pé. Se tudo que eu falar aqui não for palavra de Deus, não me ouça. Nem a mim, nem a ninguém. Ninguém. Quer ouvir a palavra de Deus? Pela Escritura. Você lendo a Escritura, observando os mandamentos. Assim você vai ter uma ferramenta que vai ter o crivo do que outros estão falando. Você vai ver realmente se o que aquela pessoa está falando é verdade. Para você não se enganar. Como os saduceus falam. Errai porque não quer? Não examinais as Escrituras. Aí tem um erro. E o erro leva a outro erro. E você acaba sendo um errante. Sem destino. É folha seca que o vento leva para lá e para cá. E está tendo uma revelação ali, deixa eu ir lá. Ah, está tendo um avivamento lá, deixa eu ir ali. Aí o cara fica procurando coisas que não existem. Procurando enganos. É inacreditável isso. Então, irmão, eu concluo este oráculo do Senhor, essa porção sagrada das Escrituras, que a gente expôs aqui, do verso 1 de Efésios 5 ao verso 7. Essa porção maravilhosa que nos ensinou muito. E nós estudamos isso durante essas semanas. E podemos então concluir que o apóstolo Paulo, irmãos, ele exorta os seus leitores, tanto daquela época como de hoje, que somos nós, ele exorta a eles serem o quê? Imitadores de Deus e andarem em amor. A conduta e a fala dos cristãos não devem ser destrutivas, meus irmãos, mas o que? Edificantes, construtivas, com o objetivo de edificar uns aos outros. Na fé, diferentemente dos ímpios, cuja a conduta e fala deles, desses enganadores, é destruir a igreja de Deus. Eles são mensageiros do diabo, eles são enviados do diabo, eles são servos do diabo, filhos da desobediência. Esses são os filhos da desobediência, que eles aceitaram a mentira e não a verdade. Por outro lado, irmãos, os cristãos que somos nós, somos filhos amados de Deus, e diferente deles, nós obedecemos às Escrituras, nós obedecemos à verdade, nós aceitamos a verdade. E aonde está a verdade? Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como também o apóstolo nos exorta, irmão, a não ter comunhão com essas pessoas. Isso não implica que os cristãos não devam ter nenhum tipo de relacionamento com o ímpio, senão seria necessário você sair do mundo. Estamos nesse mundo. Exatamente, seria necessário. Mas, e você também, de outra forma, veja extremo equilíbrio. Veja essa visão. Como é que você vai levar a palavra de Deus se você é luz e sal da terra? Tem que ir igualzinho. Só que a exortação do apóstolo Paulo aqui é para que você não tenha o quê? Comunhão, o quê? Intimidade com a pessoa. Não viva a vida deles. Conviver com eles. Vá até eles, leve a palavra, compre alguma coisa, enfim, senão tu não vai entrar nem no Guanabara. Que é um ímpio, que é o dono daquilo lá, né? Então, mas a ordem é que não devamos participar do modo e meio de vida deles. Ou seja, relacionamento íntimo, sociedades e alianças com esse povo, né? Com esse povo. Senão a gente não poderia levar o evangelho até eles, né? Então, irmão, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu quero terminar com uma oração, não minha,
Uma oração do Senhor Jesus. Ele disse assim: santifica-os na tua verdade. Jesus está orando ao Senhor. A tua palavra é a verdade. João 60. Sim. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Na verdade. E não rogo somente por estes, naquela época, né? Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem são esses? Nós. Ele rogou pelos seus discípulos que estavam ali com ele, os 12 apóstolos. E ele roga também por nós, aqueles que ainda hão de crer. E o que é crer que ele vai falar? O que é crer, irmão? Não é somente crer. Crer, até os demônios creem. Esse crer é obediência. Obedecer ao Senhor. Esse crer é observar aquele que crê no Filho de Deus, a ira de Deus não está sobre eles. Sobre esses está o quê? Os filhos da desobediência. Nós, como filhos obedientes de Deus, devemos crer e obedecer a voz de Deus. Aonde está a voz de Deus? Na palavra escrita de Deus. Observe a palavra, leiam a palavra, estudem a palavra para não serem carregos. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar.